Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Jéssica e, juntamente com o professor Lucas, ministraremos mais uma aula de matemática. Então, o assunto de hoje será circunferência e o uso do compasso. Esse assunto será dividido em duas partes, parte 1, que será hoje, e parte 2, que será na próxima aula. Então, O que vamos aprender na aula de hoje? Primeiramente, vamos introduzir o conceito de circunferência como lugar geométrico. Logo em seguida, vamos compreender os elementos de uma circunferência e depois partiremos para a resolução de questões. Então, a fim de trabalhar o conceito de circunferência com vocês, resolvemos trazer um exemplo bastante interessante e didático de como a circunferência aparece na natureza. Por isso, vamos iniciar nossos estudos com esse seguinte questionamento. Você sabia que a idade de uma árvore pode ser calculada por medição de seu tronco? Se sim, parabéns. Se não, convido vocês a conhecer esse processo junto comigo. Se vocês já observaram o crescimento de uma árvore, deve ter notado que a mesma cresce e desenvolve-se tanto em altura quanto em espessura. Como é o caso dessa imagem aqui. A árvore vai crescendo, crescendo, crescendo e o tronco também vai se modificando. E podemos analisar de perto como esse crescimento acontece, observando a parte interna do tronco. Então, se você ficou curioso ou curiosa com isso, convido vocês a averiguarem comigo que esse crescimento de fato acontece e como ele acontece. Então, vamos analisar comigo. Bom, primeiramente quero que vocês observem esse pontinho aqui. Ele é o centro do tronco, também chamado de medula. Temos também os diâmetros, que são os comprimentos que passam pelo centro do tronco e vai de uma extremidade à outra do mesmo. E assim, como o tronco cresce de dentro para fora, temos aqui o diâmetro inicial, que vocês podem também visualizar por essa representação. Esse diâmetro vai de uma extremidade à outra e passa pelo centro. Por que passa pelo centro? Porque ao passar pelo centro, eu tenho um maior comprimento, e o maior comprimento é o diâmetro, certo? Daí, pessoal, com o passar do tempo, vai se formando uma nova camada ao redor do tronco, de dentro para fora, gerando um novo diâmetro. E assim segue. Uma nova camada, um novo diâmetro. Uma nova camada, um novo diâmetro. Até chegar a esse ponto aqui, que vai pegar de um lado a outro do tronco. Aqui eu tenho o maior diâmetro desse tronco, ou melhor, dessa circunferência. Então, falamos sobre as camadas que se formam ao redor do tronco. Cada camada dessa é chamada de anel de crescimento. E esses anéis de crescimento, eles correspondem a um ano de vida da árvore. Cada anel, um ano de vida da árvore. E esses anéis, eles têm um formato de quê? De uma circunferência. Então, basta eu contar essas circunferências que eu vou saber a idade da árvore. E, pessoal, eu tenho curiosidade para vocês. Um ano de vida da árvore não corresponde necessariamente aos 12 meses, como conhecemos. Isso vai depender das condições climáticas. Vai variar de árvore em árvore, certo? Mas a matemática ela já nos dá uma estimativa. Ao contar essas circunferências, eu sei exatamente a idade da árvore, certo? Ou uma estimativa dela. Isso é incrível, não é? Mas vocês devem estar se perguntando: professora, eu tenho sempre que cortar uma árvore para saber sua estimativa de vida? Não, vocês não precisam fazer isso. Existem outros métodos e eu vou mostrar mais um para vocês. Venham comigo. Aqui está o outro método. Ele consiste em inserir um instrumento chamado trado na árvore. Esse instrumento é colocado na menor distância da base. Depois disso, é feito um movimento de girar para que ele comece a perfurar a árvore até chegar em sua medula, no caso, o centro. Essa ferramenta permite a retirada de um pedaço da árvore. No caso, vocês podem observar aqui que tem um formato de cilindro e vem acompanhado de vários anéis. Eu vou contar esses anéis que têm formato de circunferência para eu saber a idade da árvore. Não é incrível? E eu não preciso cortá-la. E isso é maravilhoso, não é? Daí, pessoal, a partir dessas observações, compreendendo o que é o centro,
o que é um diâmetro, que por sua vez está relacionado com o raio e com a corda, que são os elementos básicos da circunferência, consigo fazer essa associação, que veremos adiante. Agora, entraremos para a ideia do conceito, uma vez trabalhada a circunferência no tronco, o conceito de circunferência. Vamos lá? Vimos anteriormente que a circunferência tem um formato circular. Mas qual é a sua definição? Então, a circunferência é um lugar geométrico de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo O desse plano. Esse ponto fixo O é chamado centro da circunferência. Ficou um pouco complicado, não é? Mas vamos descomplicar agora. Primeiramente, eu quero que vocês observem essa palavra, equidistantes. O que ela significa? Significa a mesma distância de algo. Então, os pontos, eles possuem a distância do ponto fixo O. Então, vamos colocar na prática e ver como é que funciona isso. Aqui temos um ponto fixo O, ou seja, ele vai ficar sempre nesse lugar, certo? O que vamos fazer agora? Vamos colocar um ponto com uma certa distância dele. Aqui, por exemplo. O chamaremos de P. Então, existe uma distância de O para P, e essa distância vamos chamar de R, porque ela pode assumir qualquer valor, pode ser 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 5, isso vai depender de vocês, certo? Daí, se eu adicionar mais um ponto com essa mesma distância R, e assim seguir adicionando vários pontos, olha o que vai acontecer. O que é formado? Isso, uma circunferência. E essa circunferência, pessoal, é um lugar geométrico, pois a distância desses pontos até esse ponto O, que é o centro ou a origem, é constante, ou seja, é a mesma. Então, se qualquer ponto desse fugisse do padrão de distância, não seria um lugar geométrico, pois a distância não seria comum a todos os pontos. Entendido? E por sua vez não seria uma circunferência, certo? A definição deixa claro: esses conjuntos de pontos devem ter a mesma distância do ponto central, para que se haja uma circunferência. Agora, pessoal, como a professora Jéssica já explicou para vocês a definição, a gente vai conhecer os elementos da circunferência. Como vocês podem ver aqui, a gente já tem aqui a circunferência, certo? Bom, e nessa circunferência a gente tem esse centro aqui, ó, esse pontinho no centro. Esse pontinho no centro, ele é chamado de centro mesmo, ou de origem, certo? E ele é representado pela letra O. Como vocês podem ver aqui também, ó, esse segmento na cor vermelha, que liga a origem a essa extremidade, ó, no caso o segmento OA, ele é chamado de raio, que é representado pela letra R minúscula, certo? Que chamamos, popularmente chamado de Rzinho. Bom, a gente pode ver agora ó, esse segmento BC em amarelo, que ele vai de uma extremidade à outra da circunferência e passa pelo centro. E aí, esse segmento aqui, ó, a gente chama de diâmetro, que ele é representado pela letra D minúscula, certo? Bom, vocês podem perceber que esse diâmetro nada mais é do que 2 vezes o nosso raio, ó. Se vocês perceberem, ó, se a gente pegar aqui, ó, como referência à origem, a gente tem o que? Origem B, no caso o segmento OB, e depois a gente tem origem C, que é o segmento OC. E aí a gente pode perceber que, ó, tem 2 vezes o nosso raio. Então nosso diâmetro ele é 2 vezes o raio. E é bom a gente perceber também que o raio ele é o nosso diâmetro dividido por 2, ou simplesmente a metade do diâmetro, certo? Bom, agora a gente tem esse segmento em azul, ó, segmento DE. Esse segmento DE, ele é chamado de corda, certo? Vocês podem perceber que ele não passa pela origem, que é pelo centro da nossa circunferência. E aí todo segmento que eu pego da minha origem, ou no caso da minha extremidade, e ligo a outra extremidade, é chamado de corda, certo? E é bom a gente perceber aqui, ó, que a nossa maior corda é justamente o nosso diâmetro, ó, que ele vai de uma extremidade à outra e passa pela origem. Vamos partir agora para a resolução de questões, certo?
separamos duas questões para vocês tentarem responder aí na casa de vocês, na qual a primeira diz assim: observem a circunferência de centro M. Aí, a partir dessas observações dos elementos que compõem a circunferência, vocês vão verificar se as letras A, B, C, D e E são afirmações verdadeiras ou são afirmações falsas, certo? A segunda diz assim: obtenha a medida de comprimento do diâmetro da circunferência representada a seguir. E aí vocês vão tentar responder essa questão a partir dos conhecimentos que a gente obteve durante a nossa aula, certo? Então pause o vídeo, depois retornem aqui para verificar as respostas. Bom, pessoal, vamos agora resolver a nossa primeira questão, no qual ela pede para a gente observar a nossa circunferência de centro M, ó, de origem M, de centro M, e a partir disso a gente vai julgar as letras A, B, C, D e E como verdadeira ou falsa, certo? Vamos lá, vamos para a letra A. O que é que ela diz? Que esse segmento AC é um raio da circunferência. Ela disse que o segmento AC é um raio da circunferência. Para ser raio da circunferência, ela tem que partir da origem e ir a qualquer ponto, a qualquer extremidade da minha circunferência. Como o segmento AC ele começa em uma extremidade, passa pela origem, passa pelo centro e vai até a outra extremidade, ele é chamado de diâmetro. E o diâmetro é a nossa maior corda, então ele poderia ser chamado de diâmetro ou corda, certo? Então, a letra A é falsa, porque ele não é raio, o segmento AC. Vamos agora para a letra B. O que é que a letra B diz? Ela diz assim, que o segmento DC é um raio da circunferência. Bom, para ser raio, como eu disse na letra A, ele tem que partir da nossa origem e ir a qualquer extremidade da minha circunferência. Como ele parte de uma extremidade e vai até outra, ele é chamado de corda, certo, pessoal? Bom, então o segmento DC, a letra B, é falso, certo? Vamos agora para a letra C. A letra C diz que o segmento DC é uma corda. E é justamente o que eu acabei de falar. O segmento DC ele vai de uma extremidade à outra, então por isso ele é chamado de corda. Bom, então ela é verdadeira. Vamos para a letra D. A letra D diz que o segmento AC é um diâmetro. E foi justamente o que a letra A disse. A letra A disse que ele era raio e por isso era falsa, sendo que ela é um diâmetro, que é o que diz a letra D. O segmento AC, ó, ele parte de uma extremidade da circunferência, passa pelo centro e chega a outra extremidade. Então, ela é um diâmetro, certo? Vamos agora para a letra, no caso a letra D é verdadeira, ó. Agora vamos para a letra E. A letra E diz que o segmento MB, ó, esse segmento aqui, é um raio da circunferência. E como eu disse na letra A, ó, eu disse que para ser raio tem que partir da minha origem e ir a qualquer extremidade. Logo, a letra E também é verdadeira. Certo, pessoal? Vamos agora para a resolução da nossa segunda questão. Ela diz assim: obtenha a medida de comprimento do diâmetro da circunferência representada a seguir, cujo centro é o ponto O. Então a questão pede que a gente determine o diâmetro a partir dos elementos que a gente tem, certo? Bom, a gente tem aqui nossa origem, e da origem até essa extremidade a gente tem o nosso raio 1, que mede 3x menos 1, e da origem até essa extremidade a gente tem o raio 2, que mede 2x mais 4, certo? Como a questão ela pede que a gente determine o nosso diâmetro, eu só transportei esse raio aqui para cá, para a gente conseguir a nossa definição de diâmetro, né? Que parte de uma extremidade da circunferência, passa pelo centro, pela nossa origem, e chega ao outro lado, a outra extremidade, certo? Então eu só transportei esse raio para cá. E aí, como a gente sabe, a partir da origem, para qualquer lado que eu pegue o raio, ó, os raios vão ser iguais, certo? Ó, esse raio aqui ele tem que ser igual a esse raio aqui. Então vamos lá. Ó. 3x menos 1 eles têm que ser igual a 2x mais 4, certo? Então, resolvendo isso aqui, ó, eu peguei e deixei agora todas as minhas incógnitas no primeiro membro. E aí, o meu menos 1 eu jogo para o segundo membro, certo? Eu tenho que deixar só uma incógnita no meu primeiro membro. Aí vai ficar o quê? 3x menos 2x é igual a 4, deixo no meu segundo membro, jogo para cá, fica positivo, 4 mais 1, certo? Resolvendo isso vai ficar como? 3x menos 2x vai ser igual a 1x, igual a 4 mais 1. 4 mais 1, 5. Então, certo, a gente encontrou o nosso valor de x. Como ele quer saber o valor do diâmetro, a gente tem que achar o valor de um raio e poderia multiplicar por 2,
Ou então, a gente acha o valor desse raio, depois acha o desse e soma os dois, certo? No caso, o primeiro é o quê? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15. Menos 1, 14. Então, a gente já sabe que esse outro aqui é 14, mas vamos substituir aqui para ver se realmente é 14 também. 2 vezes 5, 10. 10 mais 4, 14, certo? E aí, então, a gente já achou o valor dos dois raios. Mas como ele quer o diâmetro, a gente tem que somar o valor desse raio com o valor desse outro raio, certo? Então, vai ficar o quê? 14 mais 14 igual a 28. Então, o nosso diâmetro vale 28 unidades de comprimento, certo? Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.